pessoal. Bom, vamos estudar agora o que vem a ser uma série, né? Nós estudamos o que vem a ser uma sequência, né? E agora vamos estudar o que vem a ser uma série. Uma série nada mais é do que a soma dos termos de uma sequência. Dada uma sequência qualquer, tá? Então, quando você somar os termos dessa sequência, nós damos o nome desse somatório de série, tá? Vamos colocar aqui a definição. Então, dada uma sequência AN, né? Então, definimos uma série como sendo a soma, né? Como sendo a soma dos termos da sequência AN. Então, em termos de notação, né? Vamos colocar assim, tá certo? O N variando no caso de 1 até infinito, tá? Isso nada mais é do que o nosso A1 mais A2 mais e assim por diante, tá? Então, uma série nada mais é do que você pegar todos os termos de uma sequência e fazer o somatório, tá? Essa é a definição do que vem a ser série, tá? Nós podemos fazer aqui uma soma parcial de uma sequência. Então, seria você pegar o quê? Vou chamar de SN, tá? Então é você pegar os termos da sequência até o enésimo termo e fazer a soma desses N termos da sequência, tá? A esses N termos da sequência nós damos o nome de soma parcial de N termos, tá? Podemos simbolizar isso aqui como sendo dessa forma, tá? AK com K variando de 1 até N, tá? Símbolozinho aqui grego, né? De somatório, né? Bom, então isso aqui seria a soma parcial. Então o nosso, só para dar aqui exemplozinho, né? O nosso S1 vai ser o próprio A1, né? O nosso S2 vai ser quem? Vai ser A1 mais A2, né? E assim sucessivamente, tá? O S3, A1 mais A2 mais A3 e assim por diante, tá? Então, a essa expressão aqui, nós damos o nome de sequência das somas parciais, Então, vamos simbolizar por Sn, tá? Então, você formou nada mais do que uma sequência, tá? E aqui você tem uma coisa interessante, tá? É que quando você faz o limite desse Sn quando o n tende para o infinito, tá? Então, isso aqui vai dar nada menos do que a nossa série. Então, a sequência o limite da soma dos termos parciais, tá? Nada menos do que a nossa série, tá? Você está fazendo A1 mais A2 mais A3 e assim sucessivamente, tá? Você está pegando esses termos aqui, né? E somando ele N vezes, né? Então, você tem aí a soma de N
parcelas, se nós pegarmos apenas o Sn, tá? Mas se você manda esse n para o infinito, você tem exatamente a nossa soma indefinidamente. Tá? Esse valor aqui, quando essa série aqui, esse limite aqui, tá, converge para um certo valor, para um número real, tá? Então, nós dizemos que a sequência converge, tá? E automaticamente, se a sequência converge, como eu tenho essa igualdade aqui, eu vou ter também que a série também vai convergir. Tá? Então, a convergência da minha série vai depender essencialmente da convergência da minha sequência. Tá? Se acontecer um, acontece o outro. Tá? Então, só para colocar aqui o que nós comentamos, tá? Então, dizemos que uma série converge. Tá? Então, dizemos que uma série converge. A n ela vai divergir, certo? Ela vai convergir, ou seja, vai ser uma série convergente, se a sequência da soma dos termos parciais, tá? Ela converge. Se acontecer o contrário, tá? Ou seja, se essa sequência ela divergir, então nós dizemos que a série ela também vai divergir. Tá? Ou seja, na verdade, ela é uma série divergente. A série é divergente. Tá? Então, uma série vai convergir se a sequência da soma dos termos parciais convergir. Vai divergir se a soma dos termos parciais divergir. Tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo aqui, essa série telescópica, tá? Que nada mais é do que essa expressãozinha aqui. Tá? Se eu for colocar isso aqui no somatório, né, quando n for igual a 1, vai dar 1 sobre... Então ficaria 1 vezes 1 mais 1 dá 2, né, então ficaria 1 meio. Mais, quando n for igual a 2, vai ser 2, mais 2 mais 1, 3, então ficaria 1 sexto. Mais, quando n for igual a 3, vai dar 1 sobre 12, e assim sucessivamente. Tá? Bom, mas só que a gente tem que pegar aqui o nosso AN, né? O nosso AN é 1 sobre N que multiplica N mais 1, né? Mas isso aqui nós podemos decompor ele, né? Da seguinte forma, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre N menos, né? 1 sobre N mais 1, né? Essa diferença aqui nada mais é do que essa fração, tá? Bom, em outras palavras, o que nós temos é o seguinte, né? É que o nosso A1, tá, vai ser igual a quem? Quando n for igual a 1, né? Então vai ficar 1 menos 1 meio, né? O nosso A2 vai ser igual a quem? Então a nossa sequência vai se comportar dessa forma. 1 meio menos 1 terço, tá? Então o nosso A3 vai ser igual a quem? Vai ser 1 terço menos 1 quarto. E assim sucessivamente. Tá? Bom, então quem vai ser o nosso somatório? As somas parciais, né? Então eu vou pegar esses valores tudo aqui e somar até o enésimo termo, tá? O enésimo termo está aqui. Tá? Então, é o primeiro termo, A1, tá? Então é A1 menos 1 meio, né? Mais o segundo termo é 1 meio menos 1 terço. O segundo termo é 1 terço menos 1 quarto. Né? E aí você vai, né, até o enésimo termo. Tá? O enésimo termo é 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Tá? Bom, só que nessa somatória aí, né, você tem esse termo aqui, esse 1 meio, né? Quando você tirar os parênteses aqui, esse 1 meio aqui vai embora com esse outro 1 meio aqui, né? 1 terço vai embora com esse 1 terço, 1 quarto vai embora com outro 1 quarto que vai aparecer aqui, tá? E esse 1 sobre n, né, vai embora com o outro 1 sobre n que vai aparecer aqui antes, tá? Então, esse somatório
o único que vai me sobrar é 1, né, o tempo que eu não mexi, menos 1 sobre n mais 1. Né? Bom, aí quando você faz o limite quando n tende para o infinito de Sn, isso aqui nada mais é do que o limite quando n tende para o infinito de quem? Dessa expressãozinha aqui. 1 sobre n mais 1. Ora, mas essa expressão 1 sobre 1 menos 1 sobre n mais 1, quando eu mandar o n para o infinito, né, isso aqui vai dar igual a 1. Tá? Então, posso dizer que esse somatório aqui, tá? Esse somatório, essa série, tá? Ela converge, com n variando de 1 até infinito. Né? Então, 1 sobre n, que multiplica n mais 1, tá? Esse somatório vai dar igual a 1. Tá? Então, uma sériezinha de maneira bem simples, né, de ser feita as contas, tá? Bonita, bem elegante, né, a maneira como foi realizada as contas aqui, né? Então, uma outra série que a gente podemos manipular aqui seria a que nós conhecemos como série geométrica, tá? Em outras palavras, né, quando pega ensino médio, né, essa série geométrica nada mais é do que uma PG, tá? Onde o primeiro termo é o nosso A, tá? Um elemento diferente de zero, né, porque se for igual a zero não tem sentido, vai ser todos os termos aí nulos, né? Então A diferente de zero, tá? E o R nós conhecemos como sendo a razão, né? No ensino médio geralmente coloca como sendo Q, né? Mas isso não tem importância para a gente. Né? Então, como é que a gente vai analisar essa série aqui? Tá? Se eu pegar a soma dos termos, que eu vou chamar dos termos parciais Sn, né? Vai ser igual a quem? Vai ser A, né? Quando n for igual a 1, vai dar A, mais AR, mais AR ao quadrado, né? E você vai até o último termo, né? O último termo, ou seja, até o enésimo termo, né? A elevado a n menos 1, no caso, né? Vamos colocar A elevado a n, não tem problema, eu teria que mudar ali, né? Então, A elevado a n menos 1. A elevado a vezes R elevado a n menos 1. Tá? Se eu pegar essa sequência, essa soma aqui, tá? E multiplicar isso aqui por R, tá? Então eu fico o seguinte, tá? R que multiplica Sn, tá? Então isso vai me dar o quê? Então eu vou estar multiplicando A vezes R, né? A vezes R, mais, pega esse termo aqui, multiplica por R, vai ficar R ao quadrado, mais, pega esse aqui, multiplica por R, vai ficar R à terceira e assim por diante, tá? Bom, esse último termo aqui, né, quando eu multiplicar por R, vai ficar A R elevado a N, tá? Bom, mas se eu pego essas duas expressões, tá, e faço a subtração dessas duas expressões, tá? Ou seja, 1 menos R que multiplica Sn, né? Fazendo a subtração desses dois termos, tá? Isso vai ser igual a quem? Ora, quando eu coloco aqui o sinal negativo nessa expressão, tá? Esse termo aqui vai se cancelar com esse aqui vai se cancelar com esse, e assim sucessivamente, tá? E esse último aqui vai se cancelar com esse da cara daqui. Então, todos esses termos aqui vão embora, tá? Então, o que vai sobrar, o único termo que vai sobrar vai ser este aqui, tá? E também este termo aqui. Só que como eu estou subtraindo, tá? Então vai ficar com sinal negativo. Então vai ficar com A, né, menos A que multiplica R elevado a N, tá? Então daqui nós tiramos o seguinte, que o nosso N, nosso Sn, né, vai ser igual a quem? Passo 1 sobre R para lá dividindo, né?
Então, colocando aqui o A em evidência, então fica A que multiplica 1 menos R elevado a N, dividido por 1 menos R. Tá? Então, está aí o nosso SN. Né? Bom, aí vamos fazer algumas considerações, né? Tem-se. Então, vamos fazer algumas considerações. Ora, quando eu fizer o limite, tá? O limite vai ser baseado em cima desse R, tá? Porque o nosso limite é no N. Tá? O A é um valor fixo, então o limite é em cima do... Tá, o problema aqui o R, tá? Então, eu tenho a seguinte situação, tá? Primeiro caso, tá? Se o módulo de R, tá? Se esse módulo de R, se ele for um número menor do que 1, tá? Lembrando que ele está considerando aqui o R como sendo a razão, tá? Se ele for igual a 0, não tem sentido para a gente, tá? Então, eu posso tirar ele aqui diferente de 0, tá? Isso não tem sentido para a gente, tá? Então, vou considerar o módulo de R como sendo menor do que 1, tá? Se o módulo de R for menor do que 1, tá? Então, o que nós temos é o seguinte, né? Que o limite, quando n tende para o infinito, de R elevado a N, tá? Se esse módulo desse R for menor do que 1, esse limite aqui vai para 0. Tá? Ficaria um número entre 0 e 1 elevado a um número extraordinariamente grande, né? Que seria N. Tá? Então esse número aqui vai para 0. Tá? É tipo você pegar, por exemplo, o R igual a 1 sobre 10. Tá? Então, se você mandar isso aqui, o limite disso aqui para um N extraordinariamente grande, né? Isso aqui converge para 0, né? Quando você levar isso aqui a N. Né? Então, a ideia é exatamente essa. Bom, mas se isso acontecer, se esse cara aqui for a 0, então o que eu tenho é o seguinte, né? Então, eu tenho que o limite, quando n tende para o infinito, do Sn, ele vai convergir para quem? Bom, então isso aqui vai para 0, né? Então ficaria A vezes 1, né? Então ficaria A sobre 1 menos R, tá? Então eu posso dizer que a série, tá? Não vou escrever a expressão aí, tá? A série converge para A sobre 1 menos R, tá? Bom, quem lembrar o ensino fundamental, né, ou ensino médio, né, vai lembrar exatamente com a APG, né, se uma APG de ordem de razão entre menos 1 e 1, né, diferente de 0, lógico, né, automaticamente, numa soma infinita, né, vai dar exatamente isso aqui, né, o primeiro termo sobre 1 menos a razão, né. Bom, o segundo item, né, é se o nosso módulo de R, se ele for maior do que 1. Tá? Bom, se o módulo de R for maior do que 1, então o limite, né, quando n tende para o infinito, né, do Rn, se esse cara aqui é maior do que 1, quando você levar um maior do que 1 elevado a n, né, isso vai dar infinito. Tá? Então, se esse daqui vai dar infinito, então tem automaticamente que esse limite aqui, quando n tende para o infinito de Sn, isso aqui também vai dar infinito. Tá? Então, posso concluir logo a série diverge. Tá? Vai dar infinito. Tá? Então, ela vai divergir, tá? Bom, mas se o R for igual a 1, se o R for igual a 1, o que acontece quando o R é igual a 1, pessoal? Hein? Quando o R for igual a 1, né? Então vamos analisar o terceiro caso, que seria o R igual a 1. Se o R for igual ao módulo de R, né? Não o R, módulo de R for igual a 1, então... Bom, então o que você vai ter é o seguinte, tá?
quem vai ser o nosso R elevado a N? Tá? Bom, isso aqui vai me dar dois valores, tá? Então, na verdade, seria pegar módulo de 1 elevado a N, né? Então, isso aqui vai dar igual a 1, né? Se N for par, né? E vai dar menos 1 se N for par. Se N for par. E menos 1 se N for ímpar. Né? Bom, aí daí você tira o seguinte, né? Se o R for igual a 1, né? Ora, você vai encontrar dois valores distintos, tá? Então, automaticamente, essa expressãozinha aqui que eu acabei de apagar, né? Vai me dar exatamente, né? Então, eu posso concluir o seguinte, que o nosso limite quando n tende para o infinito, né? Do Sn, né? E só lembrando, né? O Sn vai ser igual a, só lembrando aqui, o Sn, né? É igual a que multiplica 1 sobre 1 vezes Rn sobre 1 menos R. Tá? Bom, então, esse cara aqui, tá? Ele vai ficar entre 1 e menos 1. Tá? Então, automaticamente, eu posso dizer, não precisa nem colocar isso aqui, né? Não precisa nem colocar isso aqui, posso dizer lá de antemão, tá? Portanto, Sn... ele diverge. Tá? Lembrando, se o R for igual a 1, tá? Essa expressãozinha aqui não tem sentido, porque isso vai dar zero aqui no denominador. Então, já matava, o R não pode ser 1. Tá? Mas se o R for menos 1, tá? Isso vai dar, isso aqui dá menos 2, mas no entanto esse cara fica entre 1 e menos 1. Tá? Quando mandar o N para o infinito, vai ficar entre 1 e menos 1. Então isso vai me dar dois limites distintos. Tá? E o limite, se ele existir, ele tem que ser único. Tá? Então, automaticamente o nosso Sn vai divergir. Tá? Se o nosso Sn vai divergir, então posso concluir, portanto, que a série, né, quando n tende para infinito, variando de 1 até infinito, de R elevado a n menos 1, essa série geométrica, ela diverge. Né? Então, a série geométrica ela vai convergir, tá? Se a nossa razão, tá? Ela vai convergir se a nossa razão for o módulo dela, né? O módulo de R, for menor do que 1. Tá? E ela vai divergir, tá? E ela vai divergir se o R for maior ou igual a 1. Tá? Então, converge se o R for menor do que 1. E diverge se o R for maior ou igual a 1. Tá? Propriedadezinha de série, vamos estudar agora. Tá? O primeiro item, bastante importante, tá? É que uma série vai convergir quando o limite do termo geral, tá? Ou seja, do nosso AN, essa sequência aqui, tá? Ele for igual a zero. Tá? Vamos dar um contra-exemplo aqui, tá? Que não vale a recíproca. Ou seja, se esse limite aqui for zero, não quer dizer que a minha série ela vai convergir. Tá? Mas, no entanto, se ela convergir, eu tenho que garantir exatamente que esse limite do termo geral ele vai a zero. Tá? Então, vamos lá. Como é que nós mencionamos isso aqui? Note que quem vai ser o nosso Sn? Né? O nosso Sn, só para lembrar, né? Ele é a soma de todos os termos da série até o enésimo. Tá? Bom, em outras palavras, tá? Se você pegar o Sn-1 mais o AN, isso vai dar exatamente o Sn.
Porque aqui eu tenho n-1 termos, tá? Nesse Sn-1, tá? Vai ser a soma de n até o enésimo menos 1 termo, tá? Mais o enésimo termo, então eu tenho necessariamente o Sn, tá? Bom, então daqui nós tiramos o seguinte, tá? Então daqui nós tiramos que o nosso AN vai ser igual a quem? Vai ser o Sn menos o Sn menos 1. Tá? Bom, isso é válido, tá? Isso aqui vai ser válido para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais. Tá? Bom, aí só é você agora fazer o limite. Tá? Assim, limite de AN quando n tende para infinito. Tá? Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual ao limite quando n tende para infinito de quem? Sn menos 1. Tá? Ora, quando você manda o n para infinito, tá? Esses dois termos, essas duas somas aqui, tá? Elas são aparentemente iguais, tá? A menos de um mero detalhe, vamos dizer assim, tá? Elas são iguais. Tá? Então, não há diferença no infinito nessas duas somas. Tá? Elas vão dar o mesmo valor. Tá? Então, se essa soma aqui, digamos, for L, tá? Quando n for para o infinito, essa daqui também vai ser L, porque você está tirando apenas um único termo da soma parcial. E isso, quando você tem somas infinitas, você tirar um único termo, isso não vai influenciar na sua soma final. Tá? Então, o que nós temos é o seguinte, tá? Isso aqui vai dar exatamente, se nós colocarmos o dentro da palavra, né? Limite quando n tende para o infinito, tá? Lembrando que nós estamos partindo do pressuposto que nossa série vai convergir, tá? Se nossa série vai convergir, então é porque esse limite Sn existe, tá? Então fica aí o limite de Sn menos limite de Sn menos 1. Tá? Só que esses dois caras são iguais, tá? Então, eu tenho exatamente a diferença entre esses dois, tá? É a mesma. Então essa diferença aí vai dar igual a zero, tá? Se esse convergir aqui para L, esse também vai convergir para L. Então os dois valores são iguais. Então a nossa sequência ela vai convergir, tá? Para zero. Tá? Bom, isso é muito bom para a gente determinar se uma série converge, né? Ou melhor dizendo, para a gente determinar se uma série diverge. Tá? Se nós pegarmos uma série e calcularmos o limite e percebermos que o termo geral não vai a zero, então automaticamente essa série vai divergir. Tá? Se você pega, por exemplo, essa soma aqui, tá? 2n, né? Com n variando de 1 até infinito. Tá? Essa série aqui diverge. Diverge por quê? Simplesmente porque quando você fizer o limite de 2n, quando n tende para infinito, tá? Isso aqui vai dar infinito. Então não vai dar zero. Tá? Então automaticamente essa série vai divergir. Tá? Bom, um outro resultado, depois a gente coloca aqui um contra-exemplo, que esse fato aqui não é válido, tá? A recíproca dele não é válida. Tá? Vamos colocar as propriedades aqui, depois a gente coloca um contra-exemplo. Então, se o limite de AN for diferente de zero, então, como eu tinha comentado agora, né? Então, a série AN diverge. A terceira coisa, se somatório de AN, né, foi igual a A, digamos, certo valor A, e somatório de uma outra série
for igual a B, então eu tenho o seguinte, tá? Então eu tenho que o somatório, tá, de AN mais ou menos, tá, BN, com N variando de 1 até infinito, tá? Isso na verdade vai ser igual a A mais ou menos B. Tá? Então, vale, se essas duas séries convergem, tá? Então a soma dessas duas séries também vai convergir, tá? Tanto a soma como a diferença, tá? Se você pegar essa série, tá, e multiplicar ela por uma certa constante, digamos uma constante K, tá? A N, então isso aqui vai dar nada mais, nada menos do que K vezes a nossa série, tá? Então você pode colocar a constante para fora da série, tá? O que tem interessante é que a gente faz essas continhas sem necessariamente nos preocupar com esses fatos, né? É igual a limite, tá? As demonstrações aqui que a gente tem para isso aqui, tá? É a de limite, então não precisa ser feita as demonstrações, tá? Mas você faz essas contas sem necessariamente se tocar de que está usando essas propriedades. Uma quarta propriedade que nós temos, e uma quinta, né? Se a série AN ela converge e a série BN ela diverge, tá? Então essa somatória aqui, tá? A N mais ou menos, ou seja, a soma e a diferença, tá? Ela vai divergir, tá? Então, só pegar aqui um exemplo aqui, tá? Esse somatório aqui, ó, somatório do N variando de 1 até infinito, de 1 sobre 3N, tá? Menos 1 sobre 2, vamos colocar 3, né? Pode ser 3, pode ser 2, não tem problema não. 3 elevado a N. Tá? Essa série aqui, por exemplo, tá? Ela vai divergir. Tá? Bom, depois a gente faz essas contas aqui porque ela diverge, tá? E a gente vai colocar teste de divergência e convergência, tá? A gente mostra que ela diverge, tá? Eu queria que vocês observassem o seguinte, tá? Essa daqui, se nós imaginarmos a série apenas desse termo aqui, tá? Ela converge, tá? Essa aqui converge, tá? Mas, no entanto, nós vamos mostrar, tá, que essa série aqui, ela diverge, tá? E quando você fizer essa soma aqui, a diferença entre essas duas aqui, tá, vai ser uma série divergente, tá? Lá na frente a gente tenta mostrar esse exemplo, que de fato ela é uma série divergente, tá? Bom, o quinto caso, tá, é que se nós pegarmos a série AN, se elas for uma série, as AN e BN forem série divergente, tá, então nós podemos ter a série somatória dessas duas, né, como sendo convergente ou divergente, tá? Pode acontecer um dos dois casos, tá? Aqui não, tá? Aqui se uma convergir e a outra divergir, então a soma ou a diferença vai necessariamente divergir, tá? Aqui é o contrário, tá? Aqui o contrário entre aspas, tá? Aqui se as duas divergirem, então o somatório ou a diferença pode convergir ou pode divergir, tá? Posso colocar aqui um exemplozinho bem simples, tá? Depois a gente analisa esses fatos, tá? Se você pegar essa série aqui, 1 sobre n mais 1 sobre n, né? O n variando de 1 até infinito, tá? Isso aqui diverge. Tá? É uma série divergente. Tá? Observe que o termo aqui geral, né, ele vai a zero. Tá? No entanto, essa série aí diverge. Tá?
No entanto, se eu pegar essa mesma expressãozinha aí, tá? Que eu peguei a soma, se eu fizer agora a diferença, ou seja, 1 sobre n menos 1 sobre n, tá? Isso aqui vai convergir, tá? Na verdade, 1 sobre n menos 1 sobre n dá 0, tá? Então, isso seria somar 0 mais 0 infinitas vezes, tá? Então, isso aqui seria 0 mais 0 mais 0 e assim por diante, tá? Essa soma aqui vai dar igual a 0, tá? Bom, então só as propriedades que nós temos, tá? De séries. Vamos dar agora um exemplozinho de que é a série harmônica, né? Que nós chamamos de série harmônica, tá? Que seria essa série aqui, tá? Mostrar que essa série de fato ela diverge, tá? Bom, vamos fazer isso em outro vídeo, tá? Que ela é um pouquinho longa, tá? Então, vou fazer isso em outro vídeo que fica melhor pra gente, tá? Pessoal. Bom, até mais e bom estudo, pessoal.